Tá no ar mais uma edição do JE na Rede, falando hoje sobre o Vasco. Aqui para falar com a gente o João Vitor Pires, nosso comentarista turista do Vasco, para o site www.jogaensaiada.com.br. Você pode acessar desde já. E vamos falar sobre o Vasco hoje, que parece que não se abalou com a eliminação da Libertadores, não é isso, João? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigo do JE. Não, o Vasco começou bem o brasileiro, 2 vitórias e 2 jogos. Parece que, curto prazo, a eliminação abalou o clube. Não tem muito sentido não, né? Não, no início acho que até abalou, o técnico Cristóvão foi vaiado, mas com a boa vitória no brasileiro, 2 vitórias e 2 jogos, acho que isso já passou. Nada que 2 vitórias não façam, né? Exatamente. Agora, o golaço do Alexandre, inclusive. Pois aí, que golaço, né, cara? De bicicleta, uma pintura. O Alexandre é o único atacante do Vasco, né? A outra opção era o Tenório, que se machucou no Campeonato Carioca. Mas isso é uma pendência do Vasco. O Vasco precisa contratar um atacante urgentemente. Tem que ter uma sombra para o Alexandre ali, Tem que ter uma né? sombra para o Alexandre. Apesar de que o Alexandre está confiante, marcou um gol de bicicleta. Está com 18 gols já na temporada. 18 já, pô, 18 gols brigando na pelo temporada. prêmio Fahrenheit, né? Acho que o Alexandre é um bom atacante do Vasco, mas precisa de um reserva para, caso se machuque alguma coisa, o Vasco precisa urgentemente de um reserva para o Alexandre. Verdade. O Tenório está lesionado há algum tempo já e tá essa lacuna aí para ser preenchida ainda. Talvez só volte para a próxima temporada o Tenório. Com certeza. Agora o Vasco está sofrendo com alguns fins de contrato, né? O Éder Luiz, Felipe Bastos, Renato Silva, o Juninho, inclusive, que é a maior expectativa em cima do Juninho. O Juninho, a diretoria já disse que depende dele, que se ele quiser renovar, a diretoria está disposta a renovar o contrato com ele, mas ele ainda não se pronunciou a respeito, mas parece que ele está em dúvida. Ele não gostou quando vazou os detalhes do contrato dele, que ele ganhava 50 mil por jogo. Vamos esperar, o Juninho tem que esperar. O Renato Silva, a diretoria já está encaminhando a renovação dele. Ele é um jogador importante para o Vasco. Com a ausência do Dedé, ele tem jogado bem, ele tem liderado a zaga ali ao lado do Rodolfo. E o Felipe Bastos e o Éder Luiz, a gente tem que esperar. Parece que a diretoria está negociando também. O Éder Luiz, inclusive, o Grêmio... já tem time atrás dele. O Grêmio e Palmeiras, né? Estão atrás do cara. O Grêmio parece que enviou uma proposta para o Benfica, pelo Éder Luiz. Vamos esperar. Pois é, agora o Juninho... O Vasco está com pendência de alguns salários já pelo Juninho. Se não me engano, são 2 meses, o salário que o Vasco não pagou. 2 ou 3 meses, pois é. 2 meses, Parece que dos 22 jogos que ele já jogou, só 6 foram pagos. Isso pode ser um motivo para ele não renovar com o Vasco agora, ele pode estar chateado com isso. Inclusive, especulou-se que se ele saísse do Vasco, ele poderia ir para o Sport. Que foi o clube que revelou o Juninho, revelou o inclusive, Juninho, exatamente. Agora, você projeta para essa continuação do brasileiro, que o Vasco continue nesse mesmo embalo, mantendo embalo, para vingar a queda da Libertadores? Eu acho que depois do Libertadores o Vasco começou bem o brasileiro. O técnico Cristóvão conhece o time, sabe como armar o time com as ausências. Mas eu acho que o Vasco precisa contratar um lateral esquerdo, um atacante, para compor o elenco, porque no Campeonato Brasileiro é necessário o elenco para conseguir chegar bem na final. O Cristóvão mesmo criticado, deve continuar? Deve continuar, o Cristóvão conhece bem o elenco. Agora, ainda mais agora, já começou o brasileiro, o Vasco começou bem. O grupo já mostrou que confia nele, na partida que ele foi vaiado, o grupo esperou ele para sair de campo. Eu acho que ele deve continuar assim, deve esperar mais um pouco, dar uma confiança para o Cristóvão. Pois é, as situações começam, você confere durante a semana no JE, no www.jogaensaiada.com.br, com também matérias do João Vitor Pires. Valeu, garoto. Um abraço. Até a próxima.